Tudo bem? Me escutam bem? Maravilha. O bom de ter palmas no início é que a gente não sabe se vai ter palmas no final, então pelo menos a gente já fica aplaudido de cara, a gente fica mais quentinho. Sou José Aquino, faço parte da Bravend e nós somos uma empresa focada em educação corporativa e consultoria empresarial. A gente tem aí 17 anos de mercado fazendo isso. Nos últimos 5 anos foram mais de 350 mil profissionais que a gente treinou em mais de 600 empresas que a gente teve a oportunidade, o prazer de trabalhar. E a gente veio falar hoje sobre agilidade na liderança e é claro que em 15 minutos, pessoal, a gente não vai conseguir fazer um tratado, uma dissertação enorme sobre isso, mas eu quero trazer alguns pontos que podem ajudar, especificamente, pessoal de TD, a nossa área, será que a gente está indo no caminho certo? Será que a gente pode corrigir alguma coisa na rota? Então esse vai ser o nosso objetivo hoje. A gente vive nos últimos tempos um processo de transformação extremamente acelerado. E transformação acelerada para algumas pessoas vira uma trava. A pessoa entra no modo de sobrevivência, ela não consegue fazer mais nada. Para outras pessoas, isso é uma mola propulsora. As pessoas começam a usar isso para realmente fazer coisas diferentes. E claro que a gente quer focar nesse lado da transformação para fazer alguma coisa de um jeito melhor. Quando a gente fala de agilidade, a gente tem que primeiro desconstruir um conceito que muita gente no dia a dia mistura, normalmente pela correria, que é a diferença entre velocidade e agilidade. Agilidade não é necessariamente fazer mais rápido. Velocidade está relacionado com o tempo que alguém leva para fazer alguma coisa, tempo que a equipe vai levar para fazer algo. A agilidade é uma mudança de foco. A agilidade está relacionada com o que a equipe pensa, como ela pensa e age em relação a um processo de melhoria contínua. O foco da agilidade é a melhoria daquilo que já existe. Essa melhoria pode ser criar mais velocidade num processo, mas não necessariamente é isso. Então são coisas separadas. Agilidade não significa necessariamente correr mais, pode ser correr menos. Faz sentido isso para vocês? Legal, bacana. Alguém aqui conhece o Manifesto Ágil dos Negócios? Já leram esse manifesto? Bacana. A agilidade começou com uma questão de software, né, lá atrás. Mas existe um manifesto, uma publicação, são algumas regras, leis, normas, recomendações da agilidade no mundo dos negócios. E essa expressão mais do que é o seguinte, pessoal. O aprendizado validado é mais importante do que opiniões e convenções. Nós temos convenções, temos opiniões, mas aquilo que a gente valida é mais importante. Outra coisa é que a colaboração focada no cliente é mais importante do que silos e hierarquias. O que é um silo? Hierarquia todo mundo sabe. O que é um silo? É aquela vertical que você tem, né? Que o pessoal se isola. Eu perguntei porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, silo é aquela vertical, aquela segmentação interna que o pessoal dá uma isolada de vez em quando. Outra coisa é que é mais importante que a gente tenha campanhas adaptativas e interativas do que campanhas Big Bangs. Vou fazer um negócio gigante para atingir todo mundo, mas será que faz sentido para todo mundo? Outra questão é que o processo de descoberta do cliente acaba sendo muito mais importante do que previsões estáticas. O conceito de centralidade no cliente passa por isso. Eu descobrir como o meu cliente funciona é muito mais importante do que eu fazer previsões que eu não consigo mudar depois. Outra coisa é que o planejamento flexível é muito mais importante que o rígido. E se vivemos épocas de transformação, isso fica óbvio, né? Não precisa nem falar muito disso. Outra coisa é que responder à mudança é mais importante que seguir um plano. Pessoal, o plano é fundamental. Tem que ter planejamento. Mas se eu não for capaz de trabalhar com mudança, meu plano quebra. Meu plano precisa de flexibilidade. Eu não consigo mais fazer planos de 30 anos. Muitas pequenas experiências são mais importantes do que grandes apostas. Aí vem o conceito do MVP, né? Vamos lançar aquilo que é viável, o mínimo viável nesse momento, vamos testar essa questão. Então, em vez de fazer grandes apostas, de grandes soluções para grandes coisas, vamos fazer pequenas coisas primeiro para ver como é que esse negócio anda. Então, isso é um manifesto, isso tem a ver com a mentalidade de trabalhar com agilidade. Além disso, a gente tem alguns princípios da agilidade. Os princípios ágeis são, primeiro, satisfaça o cliente.
Segundo, trabalhe em conjunto, ninguém é ágil sozinho. Terceiro, tenha sistemas funcionando. O que significa sistemas funcionando? Aquela velha expressão que o ótimo é inimigo do bom. Se eu ficar em busca do sistema perfeito, eu nunca vou colocar para funcionar. Eu preciso de sistemas que funcionem, que cumpram um objetivo. Não necessariamente sejam aquelas coisas que eu acho assim, nossa, que coisa linda isso aqui. Ele tem que rodar. Outro princípio é, mantenha a simplicidade. A agilidade tem a ver com simplicidade. Aceite bem as mudanças, elas estão aí para acontecer, não tem jeito. Confie nas pessoas e apoie as pessoas. Agilidade tem a ver com gente, pessoal. Agilidade tem ferramenta, tem processo, tem uma série de coisas, a gente vai mostrar alguma coisinha aqui, mas agilidade depende de gente. Eu preciso apoiar, eu preciso confiar nas pessoas. Desenvolvimento sustentável. ESG não está na pauta de todo mundo? A agilidade fala disso há muito tempo. O desenvolvimento precisa ser sustentável, os recursos são finitos. Times auto-organizados. Mas puxa, se eu tenho um silo, como é que agora eu consigo criar auto-organização entre as várias pessoas? Outro princípio, entregas frequentes. Em vez de entregar um projeto gigantesco, fatia esse negócio em coisas menores, faz pequenas entregas, está funcionando, está no caminho certo, é para lá que a gente vai ou a gente vai corrigir alguma coisa. Se a entrega é frequente, pessoal, ela passa a ser uma rotina. E tudo que é rotina, a gente acaba fazendo com mais facilidade. Se a gente faz com mais facilidade, não gera trauma. A gente faz numa boa. Se a entrega não é frequente, ela é rara, ela vira aquela coisa assustadora. Não é uma rotina. Cada vez que acontece, a gente faz com receio de que não dê certo. E a gente entra naquela espiral negativa. Cada vez que tem que entregar um desespero. Se eu entrego constantemente, isso fica muito mais fácil. Conversas face a face. Puxa, mas e a pandemia? Faz uma vídeo, não tem problema, mas olhar no olho, conversar diretamente com alguém, o face a face aqui não é a história de necessariamente estar presencial. Não troca tanto e-mail, não troca tanto WhatsApp, bate um papo direto. Às vezes uma conversa de 5 minutos resolve uma semana de e-mail trocado. Isso tem a ver com agilidade. Atenção contínua. O tempo todo saber o que está acontecendo. O tempo todo focado naquilo. Presença, estar presente naquilo que está sendo feito. E refletir e ajustar. O tempo todo. O que está acontecendo? Preciso mudar. O que está acontecendo? Preciso mudar. E eu queria falar um pouquinho para vocês de uma ferramenta ágil. Uma. Tem dezenas, para não falar de centenas, que é o Scrum. Vários de vocês já usam Scrum e às vezes nem sabem que usam Scrum. Tem gente que usa sabendo que está usando. O Scrum é uma ferramenta que tem 3 pilares. O primeiro pilar do Scrum é visibilidade para todos os envolvidos no processo. Lembra dos silos? Se eu tenho gente de várias áreas envolvidas num processo, será que os silos vão funcionar? Eu preciso quebrar essa barreira, porque todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Inspeção. Inspeção é uma pergunta que a gente faz o tempo todo para a gente mesmo. O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo era o que deveria acontecer ou é momento da gente corrigir alguma coisa? Todo dia eu pergunto para mim, o que realmente está acontecendo aqui? E o terceiro pilar é adaptação. Eu reflito sobre o que está acontecendo e aí eu vou agir em função disso. Vou fazer melhorias a partir desse processo. Então repara que os pilares do Scrum não são um processo, eles são uma filosofia. A agilidade é uma filosofia, por isso que depende de gente, não tem jeito. E aí eu quero trazer para vocês por que isso foi criado. O principal objetivo da agilidade é aumentar a colaboração, aumentar a produtividade, trabalhar a melhoria contínua e adaptabilidade dos profissionais. Lindo! Qual é o problema no dia a dia? O desafio é comunicação. A informação ela até flui na vertical. Às vezes flui melhor, às vezes nem tanto, mas ela costuma fluir na vertical. Mas e na horizontal? Como é que esse negócio faz? Precisa quebrar esses silos. Ela não é bem trabalhada entre os silos. E é natural, pessoal. Tá todo mundo na correria. Tá todo mundo tendo um monte de coisa para resolver. E a agilidade, lembra que eu falei que não é necessariamente velocidade? Tem a ver com, opa, deixa eu tirar o pé aqui, deixa eu olhar esse negócio como um todo. O que realmente está acontecendo aqui? O que a gente tem que fazer?
Porque senão eu viro aquele ratinho na gaiola, né? Que corre, mas não sai do lugar. Eu tive um líder há muito tempo atrás, quando eu comecei minha carreira, há 30 anos, que ele dizia o seguinte: você não pode ser uma cadeira de balanço. Cadeira de balanço se move muito, mas não sai do lugar. Tem muito a ver com isso. Tá? E eu quero trazer para vocês então um framework que não é nosso, isso aqui é o Scrum, mas eu quero falar de como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia e trazer um caso para a gente analisar. Um caso bastante simples. O Scrum, ele é baseado em alguns números e em alguns itens. Ele tem papéis, cerimônias, artefatos e valores. Ele é baseado em uma estrutura de 3 e 5. Porque ele vai ter 3 papéis, ele vai ter 5 eventos, que são as cerimônias, ele vai ter 3 artefatos e ele vai ter 5 valores. E eu vou começar de cima para baixo, para depois a gente ver como a base é sempre muito mais importante do que o topo, porque sem base a gente não faz nada. Lá no topo a gente tem 3 papéis, que são o Scrum Master, o líder de trabalho e a equipe. Pessoal, esses são nomes que a gente pode trocar. Eu posso chamar o Scrum Master de guardião do método. Eu posso chamar esse cara de líder geral do projeto. Eu posso chamar ele de qualquer coisa, desde que eu entenda qual é o papel dele dentro do cenário. Nomenclatura é só nomenclatura. O líder de trabalho é o cara que vai tocar as atividades do dia a dia do Scrum, das corridas do Scrum. Já falo o que é isso, que é o sprint. E o time é o time que vai trabalhar, é o operacional daquele projeto, daquela tarefa, daquela atividade que tem que ser feita. Os 5 eventos, e vocês vão contar e vão ver, pô, mas tem 4 aqui, você não sabe contar até 5, o que está acontecendo? É que a parte de planejamento ela acontece em 2 etapas. Como é que funciona um processo de Scrum? Vai ter uma reunião inicial que é para definir a meta do sprint. Sprint é a nossa corrida, é a nossa jornada naquele projeto. Essa reunião inicial toma um certo tempo e ela é feita para definir qual é a nossa meta nessa corrida. O que nós vamos fazer nesses próximos 15 dias? Essa é a nossa meta. Quem toca essa reunião, quem faz essa reunião acontecer, quem define esses objetivos é o líder de trabalho. Pessoal, time, nós precisamos nessas próximas 2 semanas resolver isto e isto. Explica o que é, o porquê que aquilo é importante. Essa é a parte dele. Essa é a primeira reunião de planejamento. A segunda reunião de planejamento, que é o como será feito, quem toca a reunião é o time. Não é o time que vai fazer. Eu dou o objetivo, eu explico o porquê, mas agora o time se autogerencia e decide como vai fazer essa implementação nos próximos 15 dias. Claro que se eu for o líder desse projeto, o líder desse trabalho, eu vou olhar o que está acontecendo regularmente. Mas eu não vou dar palpite no como diretamente, eu quero que esse time se desenvolva. São eles que executam. Por isso que essa parte pode ser quebra em 2 etapas. Quanto tempo dura isso? Se a gente for pensar numa corrida de 15 dias, essas 2 reuniões somadas não podem passar de 8 horas. E é claro que eu não vou ficar 4 horas numa reunião. A primeira etapa e a segunda etapa eu posso quebrar em reuniões separadas ali, mas no máximo um dia dentro de 15, não mais do que isso, porque eu tenho que executar. Reunião diária. A gente não tem aquela pergunta todo dia o que está acontecendo? Então todo dia o time se reúne por 15 minutos. Tem gente que gosta de fazer isso em pé, que nem eu estou aqui, né, porque é para durar 15 minutos mesmo. Mas eu acho mais legal fazer sentado, porque é mais confortável, não tem por que ficar todo mundo de pé. Mas enfim, cada um vai responder 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Tem alguma coisa me impedindo de fazer? Em algum momento dentro desses 15 dias, vai ter uma reunião que pode ser quebrada em mais de uma parte, mas é no máximo 4 horas, tempo total, em que nós vamos chamar outras pessoas que não são desse trabalho, não são desse projeto, não são do time, mas são pessoas impactadas pelo que a gente está fazendo. Olha, nosso progresso até aqui foi esse. Queremos feedback de vocês. E no final desses 15 dias, nós vamos fazer uma reunião de retrospectiva. O que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi bom, o que não foi bom. Qual é o papel do Scrum Master? Ele é o cara que desembaraça as coisas. Precisamos agora de uma outra área que não estava envolvida. Ele vai lá, ele é o guardião do método, ele faz a coisa acontecer. O papel do líder de trabalho é tocar esse time. O papel do time é decidir como fazer e tocar o negócio. Isso produz 3 artefatos. A gente tem o backlog dos objetivos, que é o inicial. O que a gente tem para fazer
nesse momento. A gente começa a correr, tem backlog do sprint. Porque ao longo da corrida a gente percebe, cara, para fazer tal coisa precisa de mais isso aqui. E isso entra agora no nosso backlog, são coisas que temos que resolver. E quando a gente termina esse processo, a gente tem um incremento dos objetivos, com os feedbacks dos outros e com a nossa revisão final, a gente começa a pensar em outras coisas que tem que acontecer. Só que isso vira rotina, porque eu faço corridas de 2 semanas, então o projeto pode levar 1 ano, mas eu estou o tempo todo fazendo essa análise. Mas o mais importante, pessoal, é o que está aqui embaixo. O Scrum é baseado em coragem, comprometimento, franqueza, respeito e foco. Quem é que faz isso acontecer dentro das empresas? Somos nós. Queria trazer só um exemplo para vocês, meu tempo já estourou, tá? Eu já vi que já estourou meu tempo, mas tudo bem. Um case de sucesso, só para chamar a atenção de uma coisa. A equipe era formada por um coordenador comercial, que era o Scrum Master. Mas olha que interessante que era líder de equipe, era um assistente de back-office. Não era um analista, era um assistente de back-office. Ele tocava o time. E o time era formado por 2 analistas financeiros e um analista de TI. O que o back-office tem a ver com esses caras? Tem agora, então, um assistente coordenando no dia a dia os analistas de outras áreas. Isso é uma visão de esquadrão, de squad, de time. Qual era a questão que eles tinham que resolver? Melhorar a experiência do cliente no momento do pagamento. É uma empresa que vende para empresas e ela tem loja para as empresas comprarem coisas grandes, material, coisas pesadas. E aí tem verificação de crédito, isso e aquilo, e não aceitava a Pix, o Pix tinha que provar não sei aonde. Complicado. Aprovações financeiras demoravam muito tempo. Troca de produto, então, levava 8 horas para acontecer. De verdade esse caso. Solução ideal que a empresa imaginou: mudar o sistema de gestão financeira para ter uma aprovação, né, muito mais tranquila. E, obviamente, automatizar o processo. Estimaram 3 corridas para isso. 45 dias de trabalho. Resultados medidos no final da primeira corrida. Primeira corrida, redução de 40% no tempo de aprovação sem mudar sistema. Sabe o que eles fizeram? A empresa tinha um e-commerce. Quando o cara ia na loja física, não aceitava Pix na maquininha, aquela coisa toda. Mas o e-commerce aceitava. A pessoa que ficava ali no caixa da empresa, ela tem acesso ao e-commerce. Ela virava a tela para o cara fazia um Pix dentro da loja. 40% de economia de tempo. Fora a satisfação de cliente, aquela coisa toda. Tá? Tomada de decisão, pessoal, envolve 4 P's. Isso que nós vamos fazer está alinhado com o nosso propósito? Se der certo, o que acontece? Se nós fizermos isso e funcionar, o que a gente ganha? Probabilidade, qual é a chance de dar errado? Isso aqui, se a gente fizer, a gente ganha isso aqui tudo. Mas a chance de dar certo é 5%. É um cenário. Qual é a perda? Se der errado, a gente aguenta? Tem 50% de chance de dar certo. Beleza. Mas se der errado, qual é o tamanho desse problema? Para tomar decisão, eu tenho que olhar essas 4 coisas. E aí, para fechar, isso é uma dica para vocês. Isso é um Kanban, que é uma outra questão ágil. No final do sprint, não tem aquela reunião do time? Uma coisa que pode ser feita que é muito bacana é perguntar para o time o seguinte: nessas últimas 2 semanas, numa nota de 1 a 5, o quão feliz você esteve com o seu papel? E o quão feliz você esteve com a empresa? Nessas últimas 2 semanas, o que te deixou para baixo? O que te deixou para cima? Olha os exemplos. Uma indicação ruim me deixou para baixo. Esperar antes de uma reunião me deixou para baixo. Covid me deixou para baixo. O que te deixou para cima? Pô, a campanha foi legal. Eu ganhei uma cadeira para trabalhar. Pode ser qualquer coisa, pessoal. E aí, como time no final, todo mundo responde a seguinte pergunta: o que o time pode fazer para eu me sentir mais feliz no próximo sprint? Cada um coloca uma ideia para si mesmo. E aí o time escolhe uma para implementar nas próximas 2 semanas. E isso vai lá para o backlog da próxima corrida. Experimenta fazer isso com teus líderes, com a sua equipe. Deixa eles falarem livremente, você vai ver a diferença de resultado que você vai ter. E eu termino perguntando para vocês: o que vocês têm feito hoje no dia a dia com as empresas de vocês para aumentar o famoso accountability das pessoas? Porque a agilidade, pessoal,
é a respeito de assumir responsabilidade, independente da posição, do cargo que eu tenho nessa estrutura. Espero que tenha feito sentido para vocês, foi um prazer conversar com vocês. A gente está lá no stand, passem lá para a gente tomar um café, bater um papo e bora transformar esse povo. Obrigado.